assim, as pessoas até hoje me criticam porque teve uma situação no Bom Dia e Companhia que as pessoas acham que eu humilhei 3 funcionários. Eu não humilhei ninguém, sabe? O que era? Você Eu deu tinha, errado alguma coisa? Assim, eu não ia no programa num dia, Tá. porque eu tinha reunião na escola das minhas filhas. E aí eu avisei a minha diretora. E ficou um dito pelo não dito. Entendi. E aí saiu um comentário de que eu tinha faltado no programa e não tinha avisado os funcionários. Eu tenho maior respeito, tanto que eu não chamo de equipe, eu não chamo de funcionários, eu chamo de família. Entendi. Eu tenho maior respeito. Tem pessoas que trabalham comigo desde a época que a gente começou, que eu comecei lá, que pessoas que já estavam na de televisão. 20 anos, assim? Mais, 25 É? anos, que pessoas que estão vindo comigo desde a época do teatro, desde a época No que a SBT gente... tem muito isso, né? Gente que fica lá... Pré-históricas. Tem pessoas que a gente vai embalsamar, tô brincando, Exatamente, gente. A gente não vai mas é embalsamar 30, ninguém. 40 anos, é. E aí são pessoas que na época que a gente empurrava carrinho, na época que a gente ralava. Tem uma outra relação, uma relação muito mais íntima, né? Muito mais íntima. Porque assim, que ultrapassa de ser funcionário, de ser só naquele horário comercial. É que nem o meu amigo Lene aqui, que a gente se conhece há quanto? 20 anos? Por aí. Por aí. A gente tem uma relação assim de... Uma coisa de olho no olho. Eu xingo ele, ele me xinga. E aí, o que aconteceu? Eu avisei minha diretora, e minha diretora disse que passou pra produção, que eu não ia naquele dia. Aí saiu um comentário que eu não tinha avisado os funcionários tinham ficado com cara de bobo, sabe? Que eu tinha desfeito, que eu tinha desrespeitado os funcionários. Entendi. Aí eu chamei, como eu sempre faço isso, eu faço até hoje isso. Chamar todo mundo. Chamo as pessoas no palco, brinco com as pessoas, tiro sarro, eles tiram sarro de mim, é uma coisa muito saudável que a gente faz ali. E aí os meus 3 funcionários, que é o Tadeu, o Felipe, que hoje tá na novela, e era o Robinho, Sei. que eu falo que é meu filho, ele me chama de mãe. Até ontem ele encomendou uma cesta de café da manhã pra mim, tudo. Pô, que legal. E aí eu chamei os 3 no palco, os 3 ficaram do tipo, o que a gente fala aqui, não sei o quê. E eu olhei pra eles assim, vocês foram feitos de bobo, ficou uma situação, então as pessoas falam, e porque eles são, o Tadeu, eu chamo o Tadeu no palco até hoje, o Tadeu ele acende que nem uma bola de árvore de Natal. Eles são muito tímidos, porque não é fácil. Pra mim, entrar no ar e rir, hahaha, você que apresenta programa, tá acostumado. agora você chama uma pessoa. Trava, né? A pessoa trava, eles travaram, entendeu? Então eles ficaram meio que sabe? E aí eu falei, gente, o que aconteceu aqui? Então eu peguei todo mundo de surpresa. Entendi. E aí foi falado... Não foi uma coisa preparada. Gente, eu vou chamar vocês. Não foi. Você fala isso, você fala... É uma coisa de... Eu chamei de bate-pronto. Foi antes de entrar no intervalo, eu chamei Felipe, vem cá, Tadeu, não sei o quê. Como eu faço até hoje. E aí as pessoas falaram que eu humilhei eles no ar, que eu desfiz deles, que ele, sabe, ficou uma situação extremamente pesada pra mim. E ninguém perguntou pra eles mesmo, né? Todo mundo... Não, ninguém perguntou pra ninguém. As pessoas julgam sem saber o que as pessoas realmente, que elas acham que... o que aconteceu. Sabe? Porque eu vejo muito isso. Eu vejo muita gente que não entende de coisas. E eu não tô falando só de política, eu não tô falando só dessas coisas. Eu tô falando de tudo. E a pessoa se põe a falar disso. E ela se põe num patamar de autoridade. E às vezes ela tem, porque ela tem milhões de seguidores. E aí, cara, isso destrói a vida de pessoas. Claro. Deixa eu dar um exemplo besta. Que é as galera influenciadora de fitness. Tem muito. E tem os bons. Tem amigo meu, tem gente boa, que o cara é educador físico, pós-graduação, o cara é foda. Agora, tem aquela pessoa que, pra ser bonitinho, ela vira de cabeça pra baixo pra fazer abdominal. E aí teve um caso, alguns anos atrás, de uma menina que foi fazer isso, e aí ela caiu e bateu de pescoço. E aí ela ficou paraplégica. Puta que merda. Então, assim, entende responsabilidade? Eu acho que comunicar é uma responsabilidade quando a gente tem câmeras que estão mostrando a gente para muita gente. E é uma preocupação que eu sempre tive no canal e eu tenho na vida, em toda entrevista, em toda coisa que eu faço. Mas posso te dar um contra-argumento? Claro, estamos tipo, aqui para isso. Eu acho que na questão da política é importante que todo mundo fale, sabe? Porque... Ela é uma questão aberta, entendeu? Tipo, a política é justamente isso, né? Tipo, mas você concorda que a pessoa que te admira, porque você fala para milhões, ela vê em você uma postura, ela vê em você uma figura de autoridade, de modo que... Mas é um erro dela, né? Tipo, me ver dessa forma, a mim. Pode ser, mas existe uma inclinação que a gente sabe da natureza humana para isso. E se você tem esse conhecimento, como é que você aceita virar e falar, o problema é seu?
porque você interpretou. Eu não, cara, eu sou um comunicador profissional. E aí as pessoas às vezes falam pra mim, equipe. Não, Pedro, você já explicou. Eu falei, não, vou explicar isso um pouco mais, porque eu quero que as pessoas entendam. Mas eu posso te dar um outro contra-argumento? É isso? Pode, estamos aqui pra isso. Interpretações, elas são abertas. Claro. Certo? Então, tudo que você fala, ela tem múltiplas interpretações pra você ter sobre essa coisa. E você não tem controle nenhum dessas interpretações. Elas podem ser boas e Concordo ilógicas. plenamente. Então, a tentativa de criar uma fala, uma comunicação que seja 100% à prova de más interpretações ou 100%, é tipo impossível. Eu falei que eu queria ser 100%? Não. Eu falei que eu queria ser o máximo possível. Mas quando você se recusa a falar sobre um assunto, você acaba sendo 100% nisso, né? Não. Eu acho que tudo depende do propósito da comunicação em questão. Acho que essa que é a grande questão. Para que nós estamos aqui conversando? Para que nós... Eu não tô falando daqui, tô falando claro. de maneira geral. Aconteceu muito na TV quando eu trabalhava, que era, ai, Pedro, vem falar de não sei o quê. Eu falo, não, Sim. mas vai ser tão bom você falar disso. Eu falo, tá, pode até ser bom, mas eu tenho responsabilidade de saber que eu não sei falar disso o suficiente. Se quiser, eu te digo quem sabe mais do que eu para falar. Mas é que nem tudo que a gente fala precisa ser uma aula também, né? A gente Cara, mas eu sou um professor. Mas não sempre. Entendeu? Você também Não, é humano. mas as pessoas não conhecem o Pedro Marguerita, igual ele falou. Elas conhecem o Pedro Calabres. É que eu gosto professor. de pensar que o Flow é um ambiente pra isso também, entendeu? Tipo, Mas e a gente tá aqui falando de várias coisas. Sim. Mas Não, qual é a eu não tô- vantagem? eu só tô... A vantagem é que a gente indo no pode raciocínio. aqui falar sobre muitas coisas que estão dentro da minha especialidade, que vão melhorar a vida das pessoas e que estão baseadas num mínimo de embasamento. E isso, pra mim, é o crítico.